Olá, tudo bem? Nessa videoaula irei falar como criar uma nova vegetação métrica. Escolhi abordar esse tema pela carência de vegetações que o Revit nos proporciona inicialmente. As famílias básicas do Revit na pasta de vegetação são aqueles RPCs. Em questão de representação de planta, pelo menos na minha opinião, não me agrada. Então, às vezes para alguns tipos de projetos que eu tenho que usar mais variedade de vegetação, ou às vezes até criar uma tabela de paisagismo com o nome de planta, quantidade de planta, eu crio vegetações utilizando blocos do CAD, bloco em vistas de planta e em vistas frontais ou laterais. Vou dar um exemplo. Isso aqui é uma vista frontal de uma árvore e uma vista superior, né, da mesma. Então estão na mesma proporção, né? O diâmetro aí da copa. Então dentro do Revit eu vou criar uma nova família de vegetação métrica em plantas de piso e elevações, direita e frente ou esquerda e posterior, tanto faz, tem que ser uma dessas duas ou em uma dessas duas, e nessa vista irei importar os arquivos do CAD. Em vista de planta de piso, irei na guia inserir, importar CAD, vou aonde salvei o meu arquivo separadamente por vistas, abrir e insiro. Quando for importar o CAD, importei rápido e não acabei frisando questão de unidade referente ao desenho do CAD, e o posicionamento eu gosto de deixar manual centro, pois assim eu consigo deixar a minha vegetação centralizada nesses dois planos de referência, que será a intersecção deles é o ponto de inserção da minha família, ok? Em vista da direita eu vou inserir, importar o CAD, vegetação em vista, manual centro, abrir e posiciono ele centralizado com o nível de referência, com o plano de referência e acima do nosso nível de referência, alinhado, né? Ficou um pouquinho afundado, sem problema. Então direita e agora na frente. Vou fazer a mesma importação, senão, dependendo do alinhamento do corte ou da fachada, a gente vai conseguir visualizar a vegetação como uma linha, porque o nosso desenho é 2D, né? Então vou inserir, importar o CAD, abrir, clico, movo, beleza. Em 3D consigo visualizar todas as minhas importações. Ele dá até um volumezinho, dá uma ilusão aí que parece um elemento 3D, mas na verdade são 3 elementos 2Ds. Quando eu seleciono algum deles, escolha qualquer, eu tenho aqui a configuração de visibilidade. Esse de planta eu vou deixar marcado só planta, ok. Os em vistas eu vou deixar marcado em configuração, as vistas vou tirar de planta, ok. E os três selecionar configuração de visibilidade e vou falar que eles não aparecem em nível, na verdade só a base, vou falar que ela não aparece em nível de detalhe alto. O que isso vai nos proporcionar, ok. E antes de salvar, eu vou vir, na verdade, vamos salvar primeiro, depois eu adiciono uma descrição para eu criar uma futura tabela. Então eu vou salvar, colocar aí árvore do cerrado, de uma família criada. Vou abrir um novo projeto. Em componente eu vou carregar a minha família. Insiro as minhas famílias. No 3D, a partir do momento que eu coloco em nível de detalhe alto
a minha planta 3D, vocês vão observar que todos esses elementos embaixo que eu desativei lá o nível de detalhe alto na configuração de visibilidade vão desaparecer. Ele está dando uma carregada aqui, pesou não sei o que. Então observem que a partir do momento que eu colocar nível de detalhe alto, as minhas bases sumiram, pois na família eu configurei a visibilidade para que ela não apareça a partir do momento que eu ativo o nível de detalhe alto. Assim como essas linhas, elas não aparecem em planta, essas linhas são importações em vistas diferentes, elas não apareceram porque eu desativei aqui em planta, porque senão lá em planta baixa apareceria essa linha sobrando, ok? Carrego no projeto. Isso tem um tipo, ele tem alguns parâmetros, por exemplo, descrição, poderia colocar o nome de alguma árvore, P amarelo, só um exemplo bem rápido, sem acento, só demonstrativo. Na guia vista, eu poderia criar uma tabela de quantidade de vegetação, onde eu colocaria o contador, quantas árvores tem, e o parâmetro de descrição ou de imagem. Também tem algumas imagens que eu poderia colocar a imagem de algum IP, ok. Para ele resumir em tem uma aula de tabela bem legal no canal aí também. Vou falar isso aqui, vou passar rápido. Depois assistem a aula de tabelas, ok? Então, ele resumiu tudo em um e poderia colocar a imagem de um IP amarelo. Pegar ele na internet. Então, vem adicionar imagem. Pego aqui a imagem que eu quero. Ok. A partir do momento que eu jogar isso em prancha, eu consigo criar aí, como melhorar a formatação dessa tabela, ou não preciso colocar imagem, né? Ou centralizo tudo isso aí com a minha tabela, ok? E adicionaria mais tipos de vegetação. Então, com certeza a gente tem, pelo menos quando eu fiz a migração do CAD para o Revit, tinha muitos blocos de vegetação já separado, tanto em vistas de planta como em vistas frontais ou laterais. Então a gente poderia criar vários, né? Poderia vir criar uma nova família com outra descrição, ou poderia simplesmente duplicar e colocar uma outra descrição. A representação seria a mesma, né? Às vezes fica mais legal criar uma outra família, ok? Fica a dica, até a próxima.